Muito bem. Nós estamos tratando com você aqui no canal sobre o fim para o sofrimento. Aqui estamos trabalhando com você a beleza do despertar da consciência ou da iluminação espiritual. Esse é o assunto nosso aqui no canal. E eu gostaria de abordar com você hoje aqui dois assuntos bastante interligados, diretamente ligado a essa questão do sofrimento. Um deles é a questão do vazio existencial e o outro é a dor da solidão. Então nós temos aqui duas perguntas. Como preencher esse vazio existencial? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem, elas fazem também a outras pessoas. A outra é como lidar com a solidão. Notem o que vamos colocar aqui para você nos próximos minutos. Se o nosso propósito aqui é descobrirmos o fim para o sofrimento, nós temos que nos aproximar da verdade sobre quem nós somos. Por que é que o ser humano sofre dessa dor da solidão? E por que é que ele está sempre querendo buscar algo para preencher esse vazio existencial? O que é esse vazio existencial? O que é essa dor da solidão? Como lidar com isso? Como lidar com a dor da solidão? Como lidar com o vazio existencial? Notem o que estamos colocando agora aqui para você sobre isso. Olhe para uma flor. Ela está só. Uma flor sempre está só. Ela pode estar num ramalhete de flores. E mesmo assim ela vai estar só. Olhe para uma árvore. Ela pode estar numa floresta, mas uma árvore está sempre só. Olhe para o sol, ele está sempre só. Ele está sempre sozinho. Agora, isso não é de todo verdade. Uma flor, ela, apesar de estar só, ela compartilha de sua presença com tudo ali à sua volta, que são as outras flores. Uma árvore num bosque, numa floresta, uma árvore está só, mas não está isolada. Ela compartilha de sua presença com o bosque, com a floresta. O sol está sempre sozinho, mas isso não é verdade, ele faz parte de um sistema solar e ele está cercado de planetas. Ele está numa relação direta com o universo. Então, o problema do ser humano, o sofrimento do ser humano, não é porque ele está só, mas é porque ele não se vê em sua real natureza essencial. Ele não se vê como de fato ele é. Ele não se situa como de fato ele precisa se situar dentro do contexto da existência. O sofrimento da solidão e o sofrimento do vazio existencial é porque o ego, esse mim, esse eu, essa identidade de pessoa que você acredita ser, que nós acreditamos ser, está vivenciando uma vida completamente centrada nela mesma. Essa entidade, esse eu, esse mim, esse ego, isso é isolacionismo. Esse isolacionismo do eu é a base para esse sofrimento, porque ele é a base para a solidão. A solidão está presente em razão desta separação de toda a vida, de toda a existência.
de toda manifestação. Esse vazio existencial está presente em razão desse isolacionismo, desse afastamento da totalidade da vida. Então, há essa dor, há esse vazio. Compreendam o que estamos colocando aqui, nesse momento, para você. Não sabemos a verdade sobre quem nós somos. E estamos constantemente nos identificando ou nos dando a nós mesmos uma identidade ilusória. Estamos nos ofertando, momento a momento, o sentido de uma identidade isolada da existência, quando vivemos nesse egocentrismo, nesse sentido de uma identidade pessoal, particular, individual, separada da existência, e aqui é separada das relações. Então, esse isolacionismo, esse sentido de separação, é a causa dessa dor. Então, compreendamos isso, estar só é fundamental, mas estar só não é estar isolado. O ser humano vive identificado com as suas experiências egóicas, com as experiências linkadas a esse sentido de um eu, de uma identidade separada. Ele está na ilusão de uma individualidade. Então, nós temos essa ilusão do sentido de uma individualidade. Então, existe em nós essa ilusão da individualidade. Nós acreditamos ser indivíduos, cada um lidando com sua própria vida, tendo problemas e procurando resolver esses problemas, com base na ideia de que existe alguém presente dentro dessa experiência da existência. Então, há esse vazio existencial desse eu, esse isolacionismo, por ser egocêntrico, ele se separa da vida e, naturalmente, tem problemas. E sofre. E o sofrimento do ser humano é o medo, é o desejo, é a expectativa de algo melhor no futuro, separado desse momento presente. Notem que isso tem se tornado para cada um de nós algo terrível, insuportável, intolerável para esse senso de separação egóico, para esse individualismo. Então, todo o nosso comportamento centrado nesse autointeresse, nessa consciência, como eu tenho chamado aqui, consciência egóica, porque essa é a consciência do ser humano, nesse isolacionismo separatista, que tem colocado ele nessa condição de dor, desse vazio existencial, dor dessa solidão. Então, aparentemente, no ego, nós estamos numa relação com o mundo à nossa volta. Nós temos amigos, temos famílias, participamos de comunidades, nos relacionamos com pessoas, estamos em diversos lugares e parecemos ter uma vida natural em meio a toda essa complexidade psicológica e a toda essa confusão interna que trazemos. Só que isso não é algo natural, isso é algo comum a todos. Todos têm esse sentimento de estar em relação com o mundo à sua volta, com os outros, com a família, com os negócios, com o trabalho. No entanto, esse sentido de individualidade é completamente falso, é completamente ilusório. Então, nós carregamos esse sentido de separação
mesmo em meio a essa crença de que não estamos separados uns dos outros. Essa separação é a razão do sofrimento, da solidão, do vazio existencial. Nós não somos como aquela flor que está só. Ela está só, mas não está separada. Ela está dentro de um contexto de integridade, de totalidade. Nós não somos como aquela árvore naquele bosque ou naquela floresta. Uma árvore sozinha não iria sobreviver. Nossa vida é sempre uma vida de relação com a existência, com tudo à nossa volta. O Sol compartilha da presença dos outros astros à sua volta, dos planetas, dos outros sóis, compartilha da presença do universo. Nós precisamos descobrir o fim para o sofrimento psicológico, porque todo o nosso problema consiste nesse sofrimento psicológico presente em cada um de nós. É ele a causa, a razão, é ele a justificativa para essa complexidade interna de dor que vamos arrastando até o final dos nossos dias. Nós falamos dessa dor existencial, desse vazio. Nós falamos sobre essa dor da separatividade, que chamamos de solidão. Esse sentido de separação do eu, de toda a vida, de toda a existência, está sendo a razão pela qual estamos sofrendo. A razão na qual estamos vivendo em sofrimento. Carregamos a ansiedade, carregamos a depressão, essa confusão dos pensamentos incontrolados, tagarela dentro de cada um de nós, da projeção dos desejos. Nunca estamos internamente felizes, plenos, apesar de estarmos constantemente nessa busca de preenchimento psicológico, em realizações materiais e também em realizações assim chamadas espirituais, continuamos nos sentindo desta forma. Então, não há uma mudança, não há uma transformação, não há o fim para essa condição interna, psicológica, de sofrimento. Estamos dando vários nomes para essa condição interna de dor psicológica. Chamamos de vazio existencial, chamamos de solidão, chamamos de ansiedade, damos o nome a isso de depressão, angústia, tédio. Enfim, são inumeráveis os nomes que temos dado a esses quadros internos de infelicidade que vivemos. E como resolver isso? A questão toda é como colocar fim para tudo isso, descobrindo aqui a beleza de estar só. Não é estar isolado, mas é estar só. Você precisa descobrir sua natureza essencial, viver em sua natureza essencial, como aquela flor, como aquela árvore e como o sol. Viver em sua natureza essencial, assumindo a verdade do seu próprio ser, assumindo a verdade de sua natureza divina. E nós não podemos fazer isso enquanto estamos dentro dessa condição de condicionamento, de programação, de alienação de nós mesmos, dentro desse contexto de cultura e de mundo, sem a verdadeira compreensão da verdade de Deus. É necessário nos aproximarmos da realidade de Deus, não através de ideias
conceitos, palavras, não através dos livros religiosos, nem da palavra ou das palavras dos sacerdotes. Precisamos ter uma aproximação da realidade divina, da realidade de Deus. E isso é possível quando você descobre o que é estar só. Estar só é ter uma aproximação de si mesmo pelo autoconhecimento. É o verdadeiro autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui em nosso canal lhe mostrando o que é esse verdadeiro autoconhecimento. É o verdadeiro autoconhecimento que lhe dá a base real, verdadeira, para que você tenha uma aproximação de si mesma, de si mesmo. Então, isso lhe dá a condição de descobrir o que é estar só. E estar só, repito, não é estar isolado da existência, muito pelo contrário. É apenas quando você está só, vivendo a realidade do seu ser, que você está em toda a vida, em toda a existência, em todas as coisas. Você está em todos os seres, em todos os lugares, em todas as pessoas, porque você compartilha de sua identidade real. Apenas quando está só. É quando você está nessa realidade do seu ser. Então, o amor está presente. E o amor não é isolacionista. O amor não está no isolacionismo, no separatismo, numa divisão. Aquilo que conhecemos por amor não é amor. É uma autoprojeção desse centro falso, desse eu, desse mim, desse ego. Vivendo em seu isolacionismo, ele se aproxima dos outros para ser amado, querendo e buscando amor, querendo compartilhar dessa necessidade de ser amado. Ele acredita poder dar amor para o outro. Então, nossas relações não são relações legítimas, reais. Elas não têm por base o amor, mas o interesse, o desejo, a carência, o medo. A presença do medo, assim como a presença do amor, desse assim chamado amor, notem, aqui eles compartilham da mesma fragilidade, da mesma complicação. Nós não sabemos nada sobre isso porque nós nunca investigamos isso. O que é o amor real? O que é estar só? Nós nunca investigamos essa coisa como estamos fazendo aqui com você, investigando a dor da solidão e a dor desse vazio existencial. O que nós queremos é preencher esse vazio existencial. O que nós queremos é descobrir como lidar com a dor da solidão. Notem o truque do ego, desse senso falso, desse eu. Ele quer aprender a lidar com a solidão. Então a pergunta é como lidar com a solidão? Ou como se livrar do vazio existencial? Como preencher esse vazio? Notem o truque do ego. O ego quer continuar intacto, vivo, presente, mas quer se ver livre do sofrimento. Notem a ilusão presente em cada um de nós. Como compreendemos de forma equivocada nossa vida, nossa existência. Como somos confusos quando estamos nos identificando com essa ilusória identidade, com a ilusão da individualidade. Nós queremos resolver o problema do ego. Ego não tem problema. Ego é o problema. O seu único problema não está fora. O seu único problema é a presença desse mim, desse eu, desse você, que você se vê sendo, que você acredita ser. Notem que estamos
trabalhando aqui com você dentro dessas falas. Esse é o assunto em nosso canal. Estamos lhe mostrando a beleza, a oportunidade de ir além do ego, de ir além do sofrimento, de ir além dessa ilusão de vida, de sonho, para a realização do seu natural estado atemporal de ser. Isso é verdadeira espiritualidade. Isso é realização de Deus. Isso é o fim para esse mundo. Sim, o fim para esse mundo psicológico de separação, de dualidade, de ilusória percepção para uma vida de sabedoria, real sabedoria, não de conhecimento, mas de sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Você pode ter muito conhecimento e continuar vivendo de uma forma estúpida. Aqui é lhe mostrar que é possível uma vida em sabedoria, uma vida em amor. Aqui me refiro, repito, mais uma vez, ao real amor, não aquilo que chamamos de amor, linkado a pensamento e sentimento, quando você se lembra de alguém que lhe dá prazer, satisfação, que lhe dá afagos, que lhe dá carinho. Esse sentimento, pensamento, você confunde por amor, mas se aquela mesma pessoa mudar o comportamento, aquele amor desaparece, porque ele está assentado no pensamento, no sentimento. Que espécie de amor é esse amor que nós conhecemos, que quando nos é negado, se transforma rapidamente em ciúme, em despeito, em raiva, em ódio, em inimizade e termina com o divórcio? É simplesmente muito estranho o nosso comportamento. Nesse sentido de um ego, de uma identidade separada, estamos de verdade nesse isolacionismo. E como não sofrer de solidão, vivendo nesta condição de ego-identidade? E como não sofrer desse vazio existencial? E como não sofrer de ansiedade, de depressão, de medo, desses conflitos dos desejos? Como não sofrer? Se toda a nossa vida está centrada nessa ilusão, não temos esse contato com o nosso ser, com aquilo que somos, nunca ficamos só em Deus, e só em Deus é só, contudo, sem o sentido de um eu separado, sem o egocentrismo, sem um centro em torno do qual a vida tem que girar. Isso é estar só. Olhe para Deus, ele está só. Olhe para a flor, ela está só. Olhe para a árvore, ela está só. Olhe para o sol, ele está só, mas não está isolado. Olhe para você mesmo. Talvez você esteja cercado de tantas coisas e acredita, não está isolado, mas vivendo nesse sentido de um eu separado. O sinal de estar isolado é alguma forma de sofrimento psicológico, de frustração interna. Vamos trabalhar isso. Essa é a proposta desse canal. Essa é a nossa proposta em encontros presenciais também. Além disso, também temos retiros, onde estamos trabalhando isso. E temos encontros online, além desses vídeos aqui no canal. A realidade daquilo que é você, aqui e agora, se revela quando você descobre a beleza da real meditação. Nós temos uma playlist sobre isso aqui, ampla. Essa real meditação é algo presente quando há esse verdadeiro autoconhecimento.
São 2 playlists aqui no canal que eu indico para você dar uma olhada. A verdade daquilo que é você se revela aqui e agora, quando você descobre a natureza de Deus, que é a natureza do seu ser. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e entra aí no WhatsApp, na descrição do vídeo, e participa de um encontro online. Quem sabe um encontro presencial, ou talvez um retiro, se você, na verdade, está queimando por isso. Ok? A gente se vê. Valeu pelo encontro. Até a próxima. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.